Na nossa região, litoral sul, foram registradas até agora as maiores temperaturas, junto com a região oeste. Em Criciúma, aproximadamente agora 37 graus, pessoal, confirma aí. E daqui a pouco, a previsão até às 3 da tarde é que esquentar um pouco mais. E olha só, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabia que dá para medir o nível de desconforto térmico, este calorão que a gente sente? Nós estamos conectados com a meteorologista da Ipagre-Cirã, a Gilsânia Cruz. Boa tarde, Gil. Seja bem-vinda a Ver Mais. Obrigada, uma boa tarde para todos. Bom, nós vimos agora há pouco o nosso repórter lá no Balneário Rincão. Ele até utilizou o termo sensação térmica, mas é um termo que se utiliza no inverno, né? Mas ele disse assim que pelo menos o desconforto térmico lá na praia, ele é menor que aqui em Criciúma, que tá muito difícil de aguentar, né? 37 graus é o que o termômetro aponta agora, minha produção acabou de confirmar. Tem alguma explicação, para começar, tem alguma explicação para este calorão? Então, o calor ele é comum no verão, né? Períodos mais aquecidos, períodos consecutivos de dias aí com mais quentes, né? Com temperatura alta, que nós chamamos as ondas de calor durante o verão, elas são comuns, né? E aí, quando a gente tem essa situação, a gente tem também um período noturno muito quente, então é aquele calor durante o dia, aquele calor durante a noite, e as pessoas com o tempo começam a se sentir mal, né? E estamos com a presença de uma massa de ar quente que entre hoje e amanhã ela fica ainda mais significativa, porque é o que nós chamamos da condição pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria que vai chegar mudando a condição do tempo entre a quarta e a quinta-feira agora dessa semana. Então, hoje e amanhã são os piores dias, onde a temperatura aí no sul, ela se aproxima dos 40 graus. Até você falou 37 aí em Criciúma, mas o registro aqui é de 39 graus. E eu até calculei o índice de calor aí para vocês com a umidade, né? Que o índice de calor, ele considera, né, a temperatura sentida no momento e a umidade relativa do ar. Então, seria assim seria uma razão entre essas duas coisas, né? E aí a gente tem, por exemplo, o índice de calor agora à tarde aí em torno de 44 graus Celsius. Sim. Então, o índice de calor, eu ia te perguntar, né? Qual seria o nosso índice de calor agora? 44. Então, seria essa medição representa o nosso desconforto térmico. É isso, Gil? Em relação à umidade, exatamente. Quanto maior for, né, a temperatura e maior for a umidade... Opa, tivemos uma desconexão, mas deu para entender. A gente vai tentar aqui rapidamente, enquanto eu recapitulo o que ela falou, né? Ela faz essa conta de acordo então com a temperatura e a umidade. A gente tem então esse índice de calor, que é aquilo que a gente sente, o desconforto. Mas 44 até que, né, ontem eu acho que foi maior, né? Mas eu queria saber de ti também, Gil, qual a diferença entre índice de calor e sensação térmica? Porque existe uma diferença, né? Existe, nós utilizamos índice de calor durante o verão e utilizamos durante o inverno ou em períodos mais frios a sensação térmica, que daí nós vamos considerar a temperatura e a velocidade do vento, né? Então, por exemplo, entra uma massa de ar frio ali no dia que essa massa está chegando, a gente tem ventos mais fortes ocorrendo principalmente no sul do estado de Santa Catarina. E nós temos uma temperatura, sei lá, de 10 graus aí em Criciúma com um vento de 100. Aí nós vamos para uma sensação térmica praticamente negativa, né? Mas aí está associada ao vento mesmo. Agora, durante o verão, é utilizado a umidade e a temperatura do ar. No caso, então, esse calorão que sentimos, que estamos sentindo, que parece que é diferente dos outros, na verdade tem a ver, então, com essa relação, principalmente por causa da umidade, né, Gil? A umidade relativa do ar e essa temperatura alta, né, que está atingindo o sul do país. Sim, é mais pela temperatura alta, porque esses últimos dias agora nós não tivemos a umidade relativa do ar muito alta, Sim. né? Mas as pessoas sempre querem saber assim, mas a temperatura agora está 39. Aí a maioria das pessoas confundem e pensam que é sensação térmica, mas não é índice de calor. E quanto é que está esse índice de calor? Mas, como está mais seco agora, não acrescenta muito a temperatura, que nem eu te falei. Pois é. 39 para 44 são 5 graus. Pouquinho. Então não tem. Mas se a gente tivesse com temperatura, por exemplo, assim, de 60, 70, com umidade em torno de 60, 70%, aí nós teríamos já um índice perto dos 50 graus, entende? Aí ia subir mais.
Mas o que está acontecendo que, como eu te falei, como tá muitos dias consecutivos de calor, as pessoas cansam disso, né? Sim. Elas dormem mal também, a gente ruim. não consegue dormir direito com esse calor, e aí tu, durante o dia também, tu te sente cansado, meu Deus, tá muito calor, para andar na rua tá horrível, né? Então, é Sim. muito por isso, assim, é mais pela temperatura elevada nesses dias consecutivos, vamos dizer assim. Gil, qual o maior índice de calor aqui do sul? Você tem esse dado? Porque assim vai depender muito, como eu te falei, da umidade, assim, né? Pode ser que amanhã, que é um dia ainda muito quente, como tem a frente fria que vai estar avançando pelo Rio Grande do Sul, nós vamos ter um aumento da umidade amanhã. Então, muito possivelmente, amanhã a gente registre índices maiores, mas vai depender, assim. Tem que ver se, por exemplo, se aumentar a umidade, a nebulosidade mais cedo, a gente talvez não tenha temperatura como hoje, que chegou aos 39. A gente possa ter uma temperatura um pouco menor, mas aí aumenta a umidade, aí a gente tem um índice, mas aí tem que calcular mesmo amanhã para ver como é que vai ser. Nesse momento não está tão alto aí, né? Tem regiões até que estão um pouco maior esse índice de calor. É matemática, mas gente, é física, porque a gente sente no corpo, é calorão nesse sol, pessoal que trabalha, que está estudando sem ar, enfim. Rapidamente, Gil, tem uma pergunta, mas eu tenho poucos segundos na entrevista. Esse sol todo, esse índice de calor, tem a ver com radiação que entra mais? O sol tem a ver com a massa que ela tá mais seca e mais quente, né? Então, uma massa mais seca, a gente tem a formação de poucas nuvens e com isso o sol fica predominando num período mais prolongado de tempo, como tem ocorrido nos últimos dias. Como eu falei, hoje tem uma condição das pancadas de verão de forma mais isolada, mas a partir de amanhã, com a aproximação da frente, já muda isso, a gente começa a ter uma possibilidade dessas pancadas, dos temporais, um pouco mais abrangentes em Santa Catarina entre a quarta e a quinta-feira. Aí nós vamos ter maior nebulosidade, não vamos ter esses dias tão lindos aí quanto a gente vem observando desde o final de semana. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre-Cirã. Volte sempre, a gente adora suas explicações. Beijo, querida. Obrigada. Boa tarde para todos, obrigada. Valeu.